Olá, pessoal. Eu sou Guilherme Barbassa, CEO da Actio. Bem-vindo ao nosso webinar mensal da Actio. E eu acho que hoje a gente tem um webinar muito interessante para todo mundo aqui, né? O tema hoje é utilizando a tecnologia na gestão, né? Então, para apoiar a gestão das empresas. Para quem ainda não conhece, a Actio é uma empresa do Grupo Falconi, e a gente desenvolve softwares para apoiar os processos de gestão das organizações. Então, para apoiar os nossos clientes a passarem pela transformação digital quando a gente está falando de processo de gestão, né? E a Falconi, né, quase todo mundo conhece a Falconi, a maior empresa de consultoria em gestão do Brasil, e atua, né, Brasil e fora do Brasil, e tem aí 3 décadas de história já de sucesso em fazer a transformação de resultados nas organizações, né? Hoje eu tenho 2 convidados muito especiais aqui. O Alexandre Ribas, que é o CEO da Falconi, portanto, ele é quem lidera os 800 consultores em gestão que estão ali em campo, né, e entregando dentro dos clientes resultado e transformando os clientes da Falconi. E também o Breno Barros, que é o CTO da Falconi e é uma pessoa-chave na promoção de inovações na prestação do serviço de consultoria da Falconi. Bem-vindo, Breno. Bem-vindo, Ribas. Obrigado, Guilherme. Bom estar aqui com Obrigado, vocês. gente. Tudo bom, gente? Obrigado você, Guilherme. Prazer estar aqui. Isso. Conto com vocês para fazer esse bate-papo aqui. O formato do nosso evento vai ser muito menos apresentação e muito mais um bate-papo entre nós sobre tecnologia em gestão, né? Então, eu fiz uma lista, uma pequena lista aqui de tópicos que a gente vai abordar ao longo da conversa, mas a conversa não vai ser restrita a esses tópicos, né? E nem eu vou ficar fazendo perguntas muito diretas para vocês. No bate-papo, a gente vai abordar esses temas aqui, né? Que são como avançar de apenas digitalização para transformação digital do processo de gestão. Isso é, eu não quero só pegar o processo que existe e colocar numa plataforma digital, né? A ideia é usar a tecnologia para transformar como a gestão é feita também, né? Para modificar o próprio processo. Quais são as barreiras e obstáculos na adoção de tecnologia para processos de gestão? Então, tem o caminho feliz, né? E tem a realidade. A realidade a gente encontra diversas barreiras, resistências, né? Obstáculos, e aí eu quero aproveitar a experiência de vocês sobre o que vocês já viram sobre, né, barreiras e dificuldades na incorporação de tecnologia para a gestão, né? E casos práticos. Então, a nossa experiência conjunta aí, aproveitar e trazer exemplos práticos para o nosso público. E falar um pouco de futuro também, né? O que o futuro nos reserva em termos de suporte de tecnologia para a gestão. Então, a gente está vendo aí uma revolução acontecer, né? Em inteligência artificial e outras frentes também. Como que isso vai impactar os processos de gestão das empresas? Não só a inteligência artificial, mas outras tecnologias que estão chegando também, né? E, finalmente, falar um pouquinho de processo de gestão versus modelo de gestão. Isso é, olhar cada processo individualmente e como a tecnologia pode apoiar na integração dos processos de gestão em um modelo de gestão da empresa, né? Então, a ideia não é olhar planejamento estratégico isolado de orçamento, isolado de gestão da rotina, ou de gerenciamento de projetos, ou de gestão de resultados, mas como que
a tecnologia pode apoiar na conexão desses processos e em um modelo de gestão. Então, são grandes temas. Eu acho que cada um desses aqui a gente poderia passar 1 hora conversando, né? Mas a intenção é a gente ir abordando e dar uma passada, pelo menos, em cada um desses aqui. Para o nosso público, eu vou ficar de olho aqui no chat, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, vai colocando aqui no chat. É possível que a gente não vá conseguir responder todas as perguntas, mas à medida que vocês forem colocando, eu vou tentando trazer aqui para o nosso bate-papo as perguntas de vocês, para ficar mais interessante para vocês, né, endereçando aí os pontos que vocês querem conversar. Vamos lá, então. O primeiro tópico que a gente colocou ali é digitalização versus transformação digital, né? Digitalização, eu entendo de pegar o processo como é e passar ele para um meio digital, colocar um software para apoiar esse processo, mas não necessariamente extraindo valor adicional do processo, só agilizando o processo, né? E aí tem esse debate de transformação digital, é um projeto, é um processo, ele tem começo, meio e fim, ou ele continua, né? E aí eu queria ouvir um pouco o Breno, a perspectiva, né, de digitalização e transformação digital, especificamente em processos de gestão, né? Como é que você tem visto isso, Breno? Legal, Barbaça. Acho que você tocou um ponto aqui, e mais uma vez, boa tarde para quem chegou aí agora, né, pessoal. Assim, você tocou já num ponto de partida que é o seguinte: a digitalização ela automatiza o processo atual, o modelo atual da empresa, né, seja o modelo de negócio, o modelo da operação. E a transformação digital, a palavra menos importante ali é o digital. É uma transformação do negócio, do modelo de negócio da empresa, ou de vários modelos de negócio da empresa. Então, a gestão vai ter que acompanhar, né? Então, você não pega o modelo, o processo de gestão atual, que roda em cima de um processo de negócio, né, um modelo de negócio atual, e digitaliza apenas e pode chamar isso de transformação. A transformação é o que você está transformando o seu modelo de negócio atual, ou até criando modelos de negócio adjacente que a sua empresa não fazia, e com isso você vai ter que transformar o seu jeito de gerir para conseguir capturar os resultados, né? Porque gestão é gerar resultado, é destravar valor. Então, a partir do momento que eu transformo o negócio, o meu processo de gestão que estava antes funcionando, ele já deixa de funcionar, porque eu transformei. Agora, se eu não só transformei, mas eu também adicionei um modelo de negócio adjacente, né, complementar, eu também vou ter que criar uma camada lá, né? Vamos supor que eu sou uma manufatura, eu tenho um processo de gestão mais estabilizado, vamos chamar assim, mas eu decidi fazer uma venda direta ao consumidor. E ali eu vou ter que ter canais digitais, ou seja, eu transformei o negócio, eu agreguei um negócio adicional, e talvez eu vou ter que ter uma gestão na ponta, ali desse novo negócio adjacente, que seja um pouco mais ágil, um pouco mais dinâmico, com mais variáveis, que acesse informações online em tempo real, enquanto da linha de produção normal é outra velocidade. E as duas são importantes. Então, como é que eu adiciono ou transformo esses modelos de gestão, mas sem perder o que a gente chama de torre de controle da gestão unificada? Não importa quantos modelos de gestão você tem na ponta rodando para cada operação do negócio que você está transformando, ou dos negócios que você está transformando. Em algum lugar, isso vai ter que estar concentrado para uma tomada de decisão num control tower, né, numa torre de controle inteligente, onde o presidente da empresa, os principais executivos vão conseguir olhar o negócio de uma maneira holística, ou de uma maneira sistêmica, melhor dizendo, e conseguir fazer as suas apostas e as suas renúncias daquilo que está acontecendo. Então, é bem diferente. É só aí no que a gente falou, né, digitalizar aquilo que já funciona, mas a partir do momento que eu adiciono ou mudo completamente, eu vou ter que transformar o modelo de negócio. E aí, provavelmente, a gente vai entrar, modelo de gestão, né? E aí a gente vai entrar
barreira já já, a gente explora um pouco mais. E o alicerce disso tudo está nessa integração, os dados, a confiança, né, as pessoas, as múltiplas práticas de gestão que vai ser colocada, mas tudo desembocando num chassi único de gestão centralizada, sabe? Para ter controle holístico. Você Você concorda, tocou... Ribas? Fala. Eu já ia perguntar para o Ribas se ele concorda, né? Eu vou, Guilherme, eu vou atropelar você e vou pegar esse Vai lá. gancho Ficou bate-papo mesmo. esse gancho do Breno. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, tá? A oportunidade de estar aqui falando com todos e todas. É sempre bom escutar o Breno e as considerações dele. Aprendo bastante. E, Breno, você botou um ponto aqui para a gente refletir, né? Quando a gente fala de transformação digital, a palavra menos importante é o digital, né? Transformação é o que importa ser discutido, tá? E eu queria adicionar um elemento que as empresas que estão caminhando ou que ainda estão engatinhando, vamos por assim dizer, em relação à sua transformação, elas acabam negligenciando, que é qual que é a sua ambição digital, aonde você quer chegar, tá? Isso é muito importante, porque dependendo da ambição digital, basta uma digitalização, às vezes, tá? Agora, a gente sabe que num ambiente competitivo e em constante mudança, tá? E complexo, cada vez mais complexo, não basta ter essa ambição. A ambição precisa ser mais ampla, tá? Eu gosto de usar um exemplo que é super simples, cara. Se você é uma lagarta e você tem uma ambição pequena e você quer digitalizar a sua lagarta, você vai botar uma roda, você vai botar um sapatinho nas patinhas da lagarta, tá? Quando a gente fala em transformação, a gente tem que mirar a borboleta, tá? O que vai sair de lá é completamente diferente do que está aqui, tá? Essa é a transformação. Tá? E o instrumental, a ferramenta que você precisa para gerenciar a lagarta são diferentes do que você precisa para gerenciar a borboleta. Tá? A sua caixa de ferramentas, né? Vamos lá, o seu dashboard, né, Guilherme? Vamos usar essa expressão, né? Da lagarta não tem altitude. Na borboleta você vai ter que olhar a altitude. Tá? Então, a ferramenta, né? O seu instrumental de gestão, ele precisa evoluir na medida que a sua transformação evolui, tá? E aí, esse caminho, tá? Ele vai depender da ambição. E aí, poxa, mas a nossa ambição não vai mudar muito. O que define a ambição num negócio é o mercado, não é só de dentro para fora, é de fora para dentro. O mercado está pressionando as organizações em vários aspectos, tá? O que a gente evoluiu, por exemplo, no e-commerce nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, em essência, foi por pressão de mercado, de contexto, de restrição de circulação e entre outras coisas. Isso aconteceria, tá? Isso aconteceu muito mais rápido por uma questão de contexto. As organizações elas precisaram se transformar para reagir ao mercado, né? Poxa, mas umas já estavam quase prontas, umas já haviam feito. É claro, essas olharam primeiro para dentro e se prepararam antes. Então, é muito importante nesse primeiro momento de se decidir, né? E aí seja com base nos desafios internos, autoimpostos, né? Na nossa ambição de crescimento, nossa visão de negócio, ou com base nas transformações que o mercado está nos empurrando, definir qual é a nossa ambição digital. E uma vez que essa ambição digital ela foi traçada, aí a gente precisa escolher quais são os caminhos. E o ferramental de gestão, tá? E estou tentando dar esse destaque, que é muito importante, ele vai evoluir na medida que o negócio evolui, tá? Agora, esse exemplo da lagarta, da borboleta, eu acho que ele conecta muito com o que o Breno falou, tá? O que sai lá na frente é muito diferente, seja eu monetizando dados, eu saindo com processos. Eu estou transformando um processo, o que vai sair lá? Quem sabe eu nem precise mais desse processo. Parta do princípio que isso é possível. Tá? Aí, Ribas, muitas empresas, especialmente empresas de maior porte, já têm esses processos muito bem estabelecidos
que estão rodando ali há anos, é um processo de planejamento estratégico, de desdobramento de metas, de gestão orçamentária, de gestão de risco, né? E está num status quo que funciona. Vocês tocaram muito no ponto da visão, né? Tem que ter a visão da borboleta, né? Quem puxa isso? Quem puxa isso dentro da organização? A criação dessa visão do que poderia ser e a liderança para fazer esse processo de transformação e adição de valor aos processos atuais acontecer. Como é que funciona isso, na sua experiência, né? Guilherme, a visão, ela representa, em essência, né, onde as lideranças da organização querem apontar o negócio e querem que o negócio chegue, né? Como a gente chega nessa visão, existem vários caminhos, né? Desde um planejamento estratégico e assim por diante. Mas vou dar um exemplo, tentando pegar o que você falou dos processos de gestão das organizações, né? Eu faço isso, faço aquilo e funciona, e faço isso há tantos anos, tá? Bom, 20 anos atrás, uma equipe de Fórmula 1 trocava 4 pneus em 8 segundos. E aquilo lá alcançava, tá? Alcançava lá os objetivos daquela época. Você acha que uma equipe de Fórmula 1 hoje, que troca pneus em 8 segundos, ela é competitiva? Tá? E aqui vou trazer o número que nem todo mundo acompanha, mas hoje a referência é 1,9 segundos. Tá? Então você está fora do mercado se você faz o que você fazia há 20 anos. Tá? Aliás, você pode estar fora do mercado. Nesse caso, você está. Tá? Então, uma prática vencedora, tá? Num mercado em constante evolução, onde os nossos competidores estão toda hora tentando acelerar mais que a gente, essas práticas também precisam evoluir. Nem sempre a gente vai ter clareza da visão da borboleta, sabe, Guilherme? Tá? Mas a necessidade de uma constante transformação, e aí eu vou aproveitar esse ponto para falar da sua pergunta lá no início, né? Isso tem um fim? Não, isso não tem fim. Tá? Processo de transformação é uma espiral contínua, é evolucionária. Tá? A gente vai precisar... Hoje a sociedade está passando por uma série de transformações, os mercados consumidores, os mercados de manufatura. A manufatura ainda está para dar um salto muito grande nos próximos anos, com a implantação de modelagens avançadas, machine learning, AI generativa e assim por diante. Então, isso vai ser sempre uma espiral, né? Os elementos impulsionadores da transformação serão outros no futuro, tá? Mas a transformação ela vai ser sempre contínua, tá? E o que vai a força motriz, no final das contas, da transformação é a competição, são os recursos escassos, né? É você que está sempre sendo melhor do que você foi ontem, né? Ou eventualmente sendo melhor do que os seus competidores para entregar uma melhor experiência de produto, para entregar melhores resultados, né, para os acionistas, né, e para os funcionários e assim por diante. Então, essa é a força motriz. Tá? A partir disso, ela se materializa nessa visão. E a visão ela é desdobrada para garantir que, né, em objetivos, em projetos, para garantir que a gente vai chegar nessa borboleta, né? E essa borboleta, em algum determinado momento, evolui para outra coisa lá na frente. A realidade de muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente é que eles não são o CEO da empresa, não são o CTO da empresa, eles são os responsáveis por um ou mais desses processos de gestão. Tá? E pode ser que eles estão vendo a necessidade, percebendo a necessidade de incorporar tecnologia nesses processos, mas não está recebendo o sinal de visão de transformação de cima. Que conselho vocês dão para eles de como conduzir isso, como vender
essa necessidade para dentro da organização? Vai lá, Brenão. Depois eu adiciono uns pontinhos aqui, uma pimentinha na resposta. Provavelmente eles, como responsável desses processos, cara, vai ter que provocar aí uma reflexão, uma discussão profunda para que a gente consiga ter aí, primeiro, já que eles estão percebendo, né, que existe uma necessidade, eles vão ter que provocar né, de uma maneira emergente, que essa discussão estratégica, olhando esse futuro, provocando essas formulações futuras da companhia, ela aconteça com os fóruns adequados. E isso acontecendo, eu acho que é importante, eu acho que essas pessoas têm um papel importante de tentar extrair, né, quais são as metas e os indicadores claros que a gente vai medir esses primeiros passos de um jeito muito eficiente, né, para que nesse processo de transformação, né, assim, o mais difícil é dar o primeiro passo, né? Só que esse primeiro passo também ele tem que vir cercado de um objetivo claro e com alguns indicadores, né, finalísticos que a gente pode controlar esses guardrails, porque depois que dá o primeiro passo, ninguém quer parar ou quer voltar atrás. E o falhar é permitido, mas o negligenciar não é permitido. A gente não pode insistir em algo que a gente está vendo, porque a gente tem um sentimento que vai dar errado, né? A gente precisa parar, falhar mesmo, refletir, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, os que conhecem ali de um jeito mais tácito os processos, já sabe como esse as-is funciona, já tem uma certa medição de como funciona. Se nem tem uma medição direito de como é que estão os indicadores do processo atual, acho que esse é o primeiro ponto de partida, para depois olhar qual é a meta e os indicadores para o próximo passo e tentar conduzir essa reflexão e esse primeiro experimento, né? Mas sem depositar grandes expectativas. Eu vejo também que, às vezes, nós que estamos ali responsáveis por alguns processos, na hora que a gente vai sensibilizar a alta liderança da companhia, a gente está tão querendo aquilo que a gente acaba criando uma expectativa demais para vender a nossa ideia, a nossa necessidade de transformação. E tecnologia sempre, né, é um campo muito perigoso, né, porque ela é muito tentadora, ela tem muitas possibilidades, mas ela está em constante evolução e é muito provável que nem tudo que a gente depositou expectativa agora vai estar pronto agora, talvez vai estar pronto daqui a 1 ano, 2 anos, numa versão futura, né? Então é muito cuidado, porque a minha experiência prática é que depois que você cria uma alta expectativa demais para ao dar esse primeiro passo que a gente provoca, se falha, né, de uma maneira muito muito grande, né, aí cria os anticorpos suficientes para dificultar um próximo passo futuro, sabe? Então, acho que esse é um cuidado, assim, eu acho que parte da gente que está lidando com o processo provocar, mostrando com clareza, olha, vamos dar esse passo, sair daqui do ponto A, do ponto B, e vamos medir assim, se funcionar a gente dá o segundo, mas ter cuidado para não criar altas expectativas nesse primeiro movimento aqui, ser bem cauteloso. É um conselho que eu dou assim de bate-pronto. Ouvir o Ribas aqui, ver se desperta algo além disso. Não, cara, como eu disse, cara, bom escutar essas perspectivas. Eu achei fantástico a parte dos guardrails, tá? É importante eles serem definidos no início, né? A gente saber que a gente está que é um processo de experimentação em alguns momentos, mas ele tem fronteiras, né? E é importante entender essas fronteiras na partida. Eu gostaria de adicionar, Breno e Guilherme, o seguinte aqui para a nossa turma que ainda não são CTOs e ainda não são CEOs dos negócios, o seguinte, tenha clareza do problema que você quer resolver, tá? E um problema, ele é uma diferença entre onde você está e onde você quer estar, tá? Tendo clareza no problema, é mais fácil embalar
um business case e validar do que levar a solução. Um conselho que a gente sempre dá para os nossos clientes é não game na solução. Game no problema. Apaixone-se pelo problema, sempre, não pela solução. Tá? Às vezes, quando a gente se apaixona pela solução, a gente fecha o olho até para saber qual é o problema que ela está resolvendo. Tá? Então, quando a gente se apaixona pelo problema, é muito mais fácil embalar esse case e dizer assim, cara, olha só o tamanho do problema que eu estou resolvendo, olha só o próximo passo que a gente vai dar e os caminhos, né, que eu vou abrir a partir daí. Então, esse é algo muito importante. E outra coisa, né? Segundo, né? Primeiro, apaixone-se pelo problema. Segundo ponto, busque problemas relevantes. Aí, o que são problemas relevantes? Problemas que doem o suficiente a ponto de você querer resolver. Tá? Tipo aquela pedrinha no sapato. Você sabe que tem. Tá? Você está ali incomodando. Ela está incomodando o suficiente você parar, desamarrar o sapato, tirar o sapato, tirar a pedrinha e botar de novo? Ou não, segue aí adiante, fica lá um negocinho e... Entendeu? Então, problemas relevantes, e eles precisam ser trabalhados. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, se você tem uma dor, ela impacta o resultado da companhia, em qualquer dimensão, tá? Né? Você impacta na dimensão de pessoas, impacta na dimensão financeira, impacta na dimensão de crescimento, na qualidade. Tá? Apaixone-se por esse problema, busque a relevância, monte o case. É difícil alguém não dar atenção a minimamente entender isso e o que precisa ser feito para resolver o problema. Tá? E aí você tem um caminho pavimentado para uma transformação. Você ainda não chegou lá, mas você tem um caminho a ser trilhado. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Excelente conselho, né? Você nunca levar, pensando ali, um responsável pelo processo digital vendendo a ideia de fazer uma transformação para a organização. Nunca levar, tem esse software ou tem essa tecnologia, né? Levar sempre, temos esse problema que precisamos resolver. E eu só queria, eu acho fantástico esse ponto do Ribas trouxe, Barbas, pessoal, porque assim, provavelmente alguns de vocês já ouviram isso, né, em alguns livros, em alguns lugares, mas a gente percebe muito, né, até hoje, né, Ribas, o que mais acontece, ou é a pessoa esquecendo o problema para se apaixonar pela solução, pela tecnologia, quando não é nenhum nem outro, é pelo método que está sendo adotado ali, Exato. o movimento, né, o boom do agile, né, de tudo mais, pô, virou quase como um fim, né, vamos fazer uma transformação ágil, mas para quê? O que a gente vai mexer lá? Não, mas a gente precisa, mas será que precisa mesmo? Tá Né? todo mundo fazendo. Né? Exato, então isso é super importante, né? Parece é o básico, mas esse básico ele tem que ser bem feito, né? Se tem um problema é porque tem uma função ali que não está fazendo o seu papel, né? Seja uma área, seja uma empresa. E se tem uma função que não está fazendo papel, você tem uma disfunção, você tem um problema. Isso é gestão. Isso é pura Exato. gestão. Entendeu? Pura gestão. E aí eu vou trazer um outro tema que botaram aqui nos comentários, que é a questão cultural, tá? Promover essa transformação digital, essa transformação, né, que por acaso pode ser digital, pode bater ali em algumas resistências, inclusive resistências geracionais dentro da organização, né? Quantas organizações eu já não vi o pessoal ter o dado num software com um dashboard dinâmico, onde você tem toda a performance da organização ali, mas imprimir papel para levar o relatório para o diretor. Porque existe uma questão geracional até,
e é cultural, né? Quando a gente fala da cultura da organização, não é só questão geracional e diferença cultural entre as gerações, mas a cultura das organizações como um todo pode ser um incentivo à transformação, dependendo de como é essa cultura, como pode ser um grande obstáculo, né? Como é que a gente lida com essa questão cultural dentro desse contexto, né, de incorporação de tecnologias no modelo de gestão? Legal. Posso começar aqui. Esse ponto de cultura é super interessante, eu gosto, né? A gente voltando para o início bem rápido, né? Falamos que a transformação digital, a palavra que não importa é o digital, menos importa o digital, é uma transformação de negócio. E se está transformando, a cultura tem que transformar. Então, uma transformação cultural junto, porque cultura o que que é? É tudo aquilo que a gente já faz hoje no dia a dia, sem que ninguém peça para a gente fazer o contrário. Essa é a cultura instaurada. Se a gente transforma, porque a gente está caminhando para uma transformação, eu vou ter que mudar meu jeito que eu faço as coisas. Então, estou tendo que fazer uma transformação cultural. E a transformação, e a cultura, né, justamente o jeito que eu faço as coisas sempre, como eu sempre fiz, ela é a principal resistência, como foi comentado aqui no chat, e eu concordo. Mas por quê, né? Assim, a gente tem que entender, né? O ser humano, que normalmente é a peça-chave ali dessa resistência, a gente tem que entender por que que elas resistem. Por que que elas... As pessoas, elas resistem porque elas não conhecem. As pessoas, elas resistem porque, ou elas deixam de usar algo, uma ferramenta, uma solução, porque elas não conhecem. As pessoas não tiram proveito dessa nova tecnologia embarcado, de ser mais porque elas não conhecem, né? A gente precisa preparar as pessoas, conscientizar as pessoas, alfabetizar, letrar as pessoas, não só nos conceitos mais amplos da transformação digital cultural, mas de cada ferramenta, de cada solução, de cada mudança que eu faço. Essa é a gestão de mudança genuína. Todo pequeno incremento, toda pequena mexida, ela tem que vir acompanhada de uma mudança cultural para que faça aquela ação virar cultura de fato na companhia. Então, treinar e praticar, né, as pessoas, fazer elas praticar, acompanhar, é o essencial. Às vezes a gente ignora isso, né? Quando a gente não tem clareza do problema que a gente quer resolver, a gente não consegue nem perceber que tipo de gestão de mudança eu vou precisar fazer, principalmente cultural, para se algo der, se aquilo der certo, como eu faço o rollout, mas se aquilo não der certo, como é que eu faço também? Então, assim, é importante ir preparando as pessoas. A questão é mostrar as vantagens. Vai ter a questão geracional que você citou, ela vai acontecer, ainda mais nos dias de hoje. Mas a gente precisa preparar cada um desses públicos para receber e mostrar as vantagens. Às vezes é muito psicológico, né? Eu já vivi casos aqui, pulando para os casos práticos, que às vezes não é porque a pessoa não acha que aquela ferramenta não vai ajudar ela, né? Vou ilustrar um caso aqui, não vou citar nomes, mas foi colocar um software de gestão para poder, né, uma solução de gestão ali para ajudar a fazer compras mais inteligentes ali na parte de suprimento de uma empresa que eu acompanho. E não estava emplacando, não estava emplacando, não estava emplacando. Na hora que a gente foi observar, assim, mas por que que não está? O negócio traz insights muito melhor, a gente compraria muito melhor, de um jeito muito mais eficiente, ou seja, ajudaria até esse gestor da área que não está ajudando a ter melhores resultados. E aí conversa vai, conversa vem, esse entendimento, essa parte mais psicológica, não é só o treinamento, né, de você realmente entender a pessoa, conversar, ter empatia. Você vai entender que, pô, ele é um comprador, ele tinha certas regalias, ele era chamado para eventos, ia para os resorts dos fornecedores, participava, ganhava prêmios, etc. Ele não queria perder isso, ele achava que o software poderia tirar esses benefícios dele. E a gente mostrou que muito pelo contrário. Esse software ajudaria ele a ter mais tempo para poder se relacionar com os fornecedores, dentro das políticas de ética e compliance da companhia, mas ele ia ter mais tempo. Quando ele viu isso e viu que a empresa enxergava dessa forma, Barbaça, foi uma semana.
o software de gestão foi rolloutado para toda a área. E hoje está trazendo resultado. Então, as pessoas têm que ser tratadas bem individualizadas às vezes, né? Obviamente com muito cuidado e com muito pragmatismo também, mas tem que ser tratadas individualizadas, tem que ser treinadas, entendidas de maneira individual ali, principalmente os responsáveis de cada área. É um pouco da minha experiência aqui. E aí, Ribas, você que tem aí, sei lá, mais de 20 anos de consultoria nas costas, você já teve oportunidade de ver muitos processos de transformação cultural, né? Tem uma pergunta aqui especificamente para nessa linha, né? Transformação cultural geralmente leva tempo, né? Não é em um ano, não é em 6 meses que ela acontece. Como é que a gente casa esses processos, né? Da transformação digital, da gente ter né, uma visão de como o processo poderia ser, como o modelo de gestão poderia ser transformado na empresa, que pode ir a um ritmo mais rápido com a transformação cultural, a mudança cultural que geralmente vem mais devagar, né? Tem um ritmo mais lento, porque requer que as pessoas interiorizem essas mudanças, né? E aí, só para fechar aqui, técnicas de gestão de mudança são aplicáveis a conectar essas duas transformações? Eu li todas as perguntas aqui, viu, Guilherme? Pronto, estou repetindo para você, então. Não, mas você embalou elas numa história bacana. Deixa eu tentar trazer aqui em algumas perspectivas, tá? Tentando cobrir todos os temas, né? Pedro Dibo colocou de uma forma bem interessante aqui, Davi também. Quando a gente fala em transformação digital, como eu disse, a gente já falou isso, né? Mas a gente já tirou o digital. Quando a gente fala em transformação, tá? Não tem como separar isso de cultura e pessoas, tá? Então, sim, a gente precisa integrar metodologias de gestão da mudança dentro desse conceito, até porque algo que era feito de uma forma vai passar a ser feito de outra, algo que era feito pode passar a não ser feito mais, porque dentro desse conceito de transformação, por exemplo, tá? A lagarta andava, tá? E a borboleta voa, então você tira o caminhar e passa a voar, né? Ou seja, você não precisa mais fazer aquilo, tá? Então, gestão da mudança passa a ser importante em qualquer processo de transformação e qualquer processo que envolvem pessoas, tá? E como que a gente precisa trabalhar isso? Tá? Alguma pessoa aqui que não se identificou colocou, né? Eu preciso convergência, tá? Eu preciso partir da estratégia, esse norte, essa visão, essa ambição estratégica da companhia, seja ela uma ambição de transformação digital, ou que passa por isso, tem que estar muito claro. E isso precisa ser desdobrado para todas as organizações, de forma que as ações, que a energia colocada em cada área seja convergente e não concorrente, tá? Porque o ponto foi, mas algumas áreas têm divergências, né? Olha para resolver o seu problema e não olha para o lado. Se esse desdobramento for coerente, eu não tenho esse olhar. Eu olho para um problema que é de uma área, esse problema é catalisador em outra área, ele não é concorrente. Então, convergência de objetivos organizacionais desdobrados por áreas é muito importante, tá? Porque senão eu vou ter alguém empurrando para um lado, puxando para o outro, a nossa corda só vai esticar, uma hora ela arrebenta. Tá? Então, esse desdobramento é muito importante. E aí, em todas as dimensões, tá? Na dimensão pessoas, na dimensão qualidade, na dimensão custo, tá? Todas as dimensões precisam ser desdobradas, tá? E garantir essa convergência, tá? Agora, tem um ponto que foi colocado aqui, tá? Que soma nesse sentido de mudança cultural, né? Você bem lembrou, Guilherme, mudar uma cultura
leva tempo, tá? Leva tempo para você tombar ela 100%, tá? Mas uma mudança cultural, ela é feita passo a passo, tá? Então, o Pedro colocou, né, de transformação de médio e longo prazo, tá? Existe sim transformação de curto prazo e ela é extremamente importante porque essas pequenas vitórias geram capital emocional para continuar trabalhando a transformação, tá? Então, toda vez que você dá um passo e você firma o pé nesse novo degrau e você percebe que ele é uma evolução, você se reenergiza para continuar a subir essa escada, tá? Então, esse plano, né, esse caminho que foi pavimentado e com os guardrails que, né, o Breno comentou, tá, que levam a gente do ponto atual para o ponto futuro, cada passo precisa ser celebrado. Cada passo vai garantir que a gente tenha energia para o passo seguinte. Eu falo aqui capital emocional porque isso é nosso, tá? Mas isso gera capital político para a gente continuar pedindo recurso para transformar, tá? Então, toda vez que você... Olha, eu peguei um pequeno processo, eu peguei um pequeno problema, tá? Entendi que ele tem possibilidade da gente transformar, a gente vai sair daqui, chegar aqui, isso tem um resultado importante para a organização, na dimensão financeira, pessoas, qualidade, o que quer que seja. E aí você dá esse passo, isso gera capital emocional para você continuar insistindo na mudança, né? E as pessoas envolvidas continuarem engajadas, e capital político dentro da companhia para continuar buscando recursos que, via de regra, são finitos, tá? Recursos são sempre finitos, né? Então, a companhia vai decidir alocá-los onde ela melhor acha que eles vão fazer a diferença, tá? Então, o curto prazo ajuda, tá, a viabilizar o longo prazo, tá? E é sempre lembrando que esse curto prazo, às vezes, ele é um pouco mais difícil quando a gente fala em transformação. Então, eu vou falar um pouquinho da minha veia engenheiro, Guilherme, que é o seguinte, né? O atrito estático inercial é maior que o atrito dinâmico cinético, tá? Então, eu preciso de mais força para tirar um objeto, para mover um objeto que está parado, do que para continuar movendo ele, tá? E nas organizações é a mesma coisa, né? Principalmente uma organização que não tem dentro do seu modelo de gestão trabalhar continuamente, né, transformações e mudanças, às vezes vai ser mais difícil você simplesmente criar essa tração, tá? Mas uma vez que você faz a primeira mudança, ela é um catalisador de transformações maiores, tá? Então, essa parte, isso gera capital para a transformação cultural, tá? Então, são engrenagens que precisam ficar mutuamente acelerando, tá? E é claro, como eu disse, né? Trabalhar a gestão da mudança, trabalhar as pessoas, né, é muito importante nisso. Como gerar o engajamento antes de ter o resultado? Eu gosto muito do Golden Circle do Simon Sinek, tá? Comece pelo porquê. Por que a gente precisa mudar? Tá? Em alguns casos é simples, porque a gente vai ser engolido pela concorrência. A gente precisa mudar por isso, tá? Depois vai para o como e aí chega no que mudar, não o oposto, tá? Então, é muito importante deixar claro o porquê, tá? E aí, quando a gente tem clareza no porquê, o porquê está relacionado ao problema. Porque não está relacionado à solução, porque sempre está conectado no problema. Eu acho que você acabou respondendo aqui a primeira parte da pergunta da Sumaimana, que é pequenas vitórias, ganha as primeiras batalhas com pequenas vitórias, você vai ganhar credibilidade para estender e ganhar a guerra, né? E o foco no problema, né? Então, esses dois pontos, eu acho que responde a primeira parte aqui, e a segunda parte da pergunta dela é muito mais voltada para o software mesmo, né? Então, geralmente, software que você encontra no mercado vai ter mais funcionalidade do que você precisa. E é bom que seja assim, tá? Porque o software, ele nunca deve ser um obstáculo
para você dar o próximo passo na evolução do seu modelo de gestão, na maturidade do seu modelo de gestão. Ah, eu quero fazer isso, mas eu não consigo porque o software não faz. Isso nunca deve acontecer. Mas, toda vez que você tem uma funcionalidade que não é usada, você está agregando complexidade, aumentando a barreira de adoção da tecnologia. Então, o ideal é você ter um software que tenha as funcionalidades, mas que você consiga configurar para só aparecer as que você está usando no momento. E você faz um plano de gestão, de maturidade de gestão daquele processo. E vai, aos poucos, incorporando mais funcionalidades à medida que a empresa está pronta para isso, né? Então, essa é sempre a minha sugestão aqui. Breno, eu queria fazer uma provocação para você, né? Porque você é um cara de tecnologia, né? E a gente está falando de criar visão de futuro, né? De como vão ser os processos de gestão das organizações. E isso não é fácil de ser feito, né? Isso não é uma coisa que, num estalar do dedo, você aparece uma luz e você segue a luz, né? Como é que é a sua visão, né, do futuro de gestão das empresas? Como é que você pode contribuir ou até provocar que as pessoas passem pelos seus próprios processos de desenvolvimento dessa visão? De gestão suportado pela tecnologia, isso? Isso. Bom, pessoal, assim, eu pensando rápido aqui, realmente você me desafiou aqui, Barbassa, mas eu tenho um ponto simples aqui, né? Conhecendo as empresas, né, um pouco das que eu conheço e por experiência própria, assim, o futuro, né? Porque dependendo da perspectiva que você olha a tua empresa, né, o teu negócio, a tua operação, você olha para a perspectiva do cliente, você vai ter um arranjo de tecnologia para poder lidar com aquele teu cliente. Se você olha para os teus fornecedores, você tem um arranjo de tecnologias para lidar com os fornecedores. Você olha para os teus colaboradores, é um arranjo de tecnologia para interfacear com os colaboradores. Se muitos aqui forem indústria, você tem um arranjo de tecnologias para conectar com as coisas, né, da internet das coisas. Então, a complexidade tecnológica ela é muito grande para conceber esse futuro. Mas tem uma coisa que é central a isso, que é a pavimentação do futuro. Dados. Dados. A gente precisa, desde o início, para construir o agora e o futuro, a gente precisa pavimentar os dados. Ter essa única fonte da verdade dos dados. Essa plataforma de dados, porque é ela que vai servir como o alicerce central. Cara, tudo que eu interajo com os clientes, os dados que eu coleto e trato para tomada de decisão de gestão vai estar num lugar confiável, armazenado, com os indicadores, com as metas, né, com os planos de ação, tudo num só lugar. Tudo que eu ajo com os clientes, eu vou ter que lidar com os fornecedores. Também esses dados estão ali integrados e confiáveis e com uma visão integrada. A mesma coisa para a fábrica, para a operação e a mesma coisa para os colaboradores. Então, assim, o futuro é um pouco incerto e o futuro é para cada um de nós, em cada uma das empresas aqui vai ter o seu futuro. Mas o nosso futuro passa hoje por ter uma plataforma de dados central, confiável e com um software de gestão que garanta que aquilo que está acontecendo ali é verdadeiro. Porque tem diversas pesquisas, eu vi uma recente do Tom Davenport, um dos papas do Analytics aí dos Estados Unidos, que para a indústria americana, bom ressaltar, ele falou que 6 pontos percentuais é o impacto negativo na receita das empresas dos Estados Unidos por tomada de decisão com dados errados. Por falta de uma plataforma de dados de gestão confiável, as pessoas tomam a decisão e isso impacta negativamente 6 pontos percentuais, em média, na receita da empresa. Cara, isso é muita grana. Então, assim, o futuro, ele, para mim, ele só vai ser construído hoje, se eu começar hoje a me preocupar com essa plataforma de gestão de dados.
O resto, a gente pode falar um monte de coisa aqui para ficar bonito na foto, mas aí é particular de cada necessidade, mas a base central é ter essa fonte única da verdade. Eu acho que isso, para mim, Barbassa, é o que nos reserva agora, e ainda tem muita empresa que não deu esse primeiro passo. Não tem essa... Lembra da torre de controle que eu mencionei lá? Que a gente pode confiar. Como é que eu vou operar? Eu adorei a analogia do Ribas, adoro as analogias dele, né? A largata, ou talvez e a borboleta, porque às vezes eu vou ter que ter os dois, né? Mas de uma única torre de controle, né? Então, de uma única Deixa eu fonte da fazer verdade. mais uma provocação para você, então. O Ribas também, fica à vontade aqui. Hoje a gente está no cerne ali da revolução da inteligência artificial, né? Tem gente que diz sabe o que vai acontecer, tem outros que dizem que é muito incerto, que ninguém consegue saber o que vai acontecer, né? Na visão de vocês, vai chegar um ponto que um CEO vai ter um botão na mesa que ele aperta e a empresa entra em piloto automático? A gestão da empresa entra em piloto automático? Tô Com todo o querendo um desses mecanismo de aí. inteligência artificial por Não dá trás? ideia pro Ribas que depois eu vou ter que implementar esse negócio, entendeu? Tô querendo um desses. Guilherme, cara, eu vou caminhar para a sua resposta, tá? Deixa eu só conectar um ponto do Breno. Uhum. Tá? Tem um livro do Yuval Harari, chama Sapiens. Tenho certeza que muitos já devem ter lido, mas ele fala que uma das grandes revoluções da humanidade, tá, foi quando ela conseguiu acumular conhecimento. Tá? Quando um conhecimento gerado aqui, né, hoje, foi um degrau para o conhecimento que foi gerado amanhã, e não precisou eu partir do zero até chegar ali. Tá? Isso passa por N revoluções, tá? Primeiro a escrita, né, o registro, né, depois as comunicações, para mim, por último, a internet, que é a grande transformação. Acho que a gente ainda vai estar longe de encontrar uma revolução tamanha que foi a socialização do conhecimento do mundo a partir da internet. Tá? Então, hoje, cara, o conhecimento se tornou exponencial por causa disso. Tá? Se você quer discutir sobre quarks, você não precisa caminhar do zero até lá. Você estuda tudo que desenvolveu e parte dali a sua pesquisa. Tá? E sobre gestão é a mesma coisa. Tá? Então, essa capacidade de acumulação do conhecimento é essencial para a transformação da gestão das organizações. E aí é aí a conexão que eu faço com o ponto do Breno de dados. Tá? A gente pode até nem saber como a gente vai usá-los, mas a informação que está lá é tão rica hoje e será tão rica no futuro, tá? Que se a gente não tiver ela coletada agora, a gente vai perder potencial de geração de valor lá na frente. Tá? Então, coletar dados, e não quando eu falo coletar dados porcaria, né? Primeiro, você precisa ter e nem vou falar, né? Mas uma infra e assim por diante, né? A gente precisa ter um arranjo que permita que a gente tenha bons dados, porque eles precisam falar verdades, né, Breno? E não levar para a gente tomar decisões equivocadas. Tá? A partir disso, Guilherme, quando a gente fala em inteligência artificial, por exemplo, tá? E modelagens a partir de machine learning, tá? É natural que, pelo menos num primeiro momento, para processos mais simples, o algoritmo, a AI, seja ela generativa ou não, tá? Ela vai dar prescrições, tá? Tão boas quanto o julgamento de um gestor humano para determinados temas. Ó, compra mais produto, diminui o estoque, produz mais, coisas relativamente simples, isso já é realidade, tá? Então você não necessariamente gostaria muito de botar a empresa no automático, né? Um automático crescente, né? Não é aquele automático, um automático crescente, tá? Mas certos processos são capazes já de serem otimizados com um único botão.
e que antes você tinha que fazer política de estoque mínimo, né? Simplificações. O passado de analítico era um passado de simplificações, agrupamentos. Eu crio um cluster porque isso tem características parecidas. Aí eu tomo uma decisão pelo cluster. Você não precisa mais tomar decisão pelo cluster. Hoje a capacidade de processamento, capacidade tanto de dados, informações e computacional permite que você tome uma decisão para cada SKU, para cada chave unitária, tá? Então você não precisa mais simplificar. Você pode ir no nível de detalhe mais profundo que existe. E, poxa, mas isso é muita coisa. É muita coisa, mas não é mais um ser humano fazendo essa análise. É um computador, tá? Que com as fronteiras, né, os guardrails bem definidos, e aí com aprendizado de máquina, né, supervisionado, com reforço, você consegue ir aprimorando seu algoritmo a ponto de grandes decisões operacionais são tomadas ali, tá? Então, isso vai acontecer. Não é que isso vai acontecer, isso já acontece, tá? Isso vai acontecer cada vez mais, tá? Vai chegar em algum momento que companhias inteiras vão operar dessa forma? Olha, dependendo do negócio onde elas estão, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Todas elas? Não, acho que não. Pessoal, a gente vai começar a direcionar aqui para o encerramento em 3 minutos, né? Tem mais um monte de coisas que eu queria perguntar para vocês e pegar a visão de vocês. Mas vamos deixar para outros webinários aí que estão por vir, tá? Quem quiser ficar por dentro aqui dos nossos webinários, entra no nosso site, eu vou colocar aqui no chat o link do site, e ali você consegue fazer a inscrição na newsletter para saber o que são os temas que a gente está tratando ali todo mês, né? Quem quiser certificados aqui do webinar, tem um link aqui da pesquisa de satisfação, e por ali, aliás, formulário de certificação, só preencher ali os dados que a gente já manda para vocês os certificados. E quem quiser conhecer um pouco das soluções da Actio, tá, para apoiar esse processo de transformação digital dos processos de gestão dos clientes, entre em contato com a gente e a gente vai entender em que momento sua empresa está e como a gente pode contribuir. Muitas vezes a gente faz uma solução integrada consultoria software, se o momento é de avançar num modelo de gestão, além de incorporar tecnologia nessa transformação, né? Ou também pode ser um modelo só de, olha, a gente já fez uma mudança significativa, agora eu preciso trazer um software para apoiar o processo, né? E aí entra as soluções, né, de gestão estratégica, gestão de risco, orçamento, gestão de pessoas, remuneração variável, as diversas soluções que a gente tem aqui na Actio, né, de rotina, com daily, né, de checklist. Então, por favor, entre em contato com a gente vai estar mais do que feliz de bater um papo com vocês. Ok? Pessoal, muito obrigado, Ribas, muito obrigado, Breno, e espero contar. Eu fiquei querendo mais, tá? Mas vamos marcar mais conversas como essas aqui, então. Maravilha. Próximo, Obrigado, pessoal. Guilherme, pelo convite. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos, gente. Prazer. Um abraço, gente. Tchau, tchau.